Queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus, em seu infinito amor, nos reúne nesta hora abençoada. Convido a todos para a leitura e as reflexões desta hora. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. João, capítulo 1, versículos 1 a 14, o Verbo encarnado. Assim escreve João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Todos nós agradeçamos a Deus por este dia, por esta hora, por esta oportunidade. Agradeçamos também a Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. E agradeçamos ao apóstolo João, também evangelista, por esta obra extraordinária, monumental,
que ele nos legou. Como observamos, estamos iniciando nesta oportunidade o estudo do Evangelho de João, o que muito me honra e me alegra, em que pese a grande responsabilidade. Iniciando o Evangelho de João, trago algumas características de João, o seu perfil. João, em sua juventude, teve um temperamento forte e impulsivo, recebendo de Jesus o apelido de Filho do Trovão, ele e Tiago, seu irmão, ambos filhos de Salomé e Zebedeu. Mas João foi se transformando gradativamente em razão da proximidade, intimidade e a influência direta de Jesus, tornando-se, através do tempo, um apóstolo do amor, conhecido por sua profundidade espiritual, fidelidade e sensibilidade. Ele era apaixonado pela verdade, mas aprendeu a equilibrar seu zelo com a compaixão, o que o levou a escrever extensivamente sobre o amor de Deus. Agora, para todos nós, algumas características do Evangelho de João. O Evangelho de João se caracteriza por seu profundo caráter teológico e foco na pessoa de Cristo Jesus, apresentando-o como Filho de Deus, por meio de sinais e discursos. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, João tem um estilo literário mais simples, porém com um pensamento profundo, e aborda temas como a vida eterna, o Espírito Santo e a necessidade de crer e nascer de novo. O livro também se destaca por não utilizar parábolas e por incluir testemunhos de Jesus sobre sua missão e por relatos específicos, como o Sermão do Cenáculo. Por fim, à guisa de introdução nesta hora, o livro de João tem como finalidade ensinar e evangelizar, além de reforçar a realidade que Jesus é o Filho de Deus, provando que ele existe desde antes do mundo e estava com Deus na criação. E é por isso que João começa seu evangelho de maneira poética, relembrando as origens da criação, a fim de revelar Jesus como Filho de Deus. E aqui temos mais uma vez o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus. Ele designa Jesus, o Cristo, como sendo o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. E agora espero trazer algo da beleza, da profundidade, da grandeza do que João já se propõe a nos dizer no versículo 1. O Verbo que se fez carne. Almas irmãs, isto para nós todos tem uma profunda e extraordinária significação. Começando a refletir sobre o versículo 1. Pobre humanidade, se este Verbo, que é o Cristo, não se tivesse feito carne. Se o Cristo, que estava com Deus, Filho de Deus, antes da criação do mundo, não tivesse vindo até nós, encarnando entre nós, humanizando-se, nós não teríamos a referência que é o Cristo, não teríamos este biótipo, este paradigma, este exemplo, este guia, este roteiro, este modelo, este exemplo para todos nós. O Cristo vem na personalidade de Jesus, encarna como uma criatura humana. E a sua mensagem é esta: eu, que me tornei Cristo, através dos tempos sem tempo, dos tempos sem memória, eu que me fiz Cristo, através do trabalho, do tempo, do esforço, do estudo, da evolução, venho até vocês, meus irmãos, para dizer-lhes que o destino de vocês, que a destinação de todos vocês é a condição crística, a mesma condição que ostento agora, porque, como eu, todos vocês são filhos do mesmo Pai, todos com a mesma origem e todos com a mesma destinação. O que seria da humanidade sem a presença deste Cristo Jesus? O Cristo, portanto, é o amor que se fez carne, é o amor que se vale de um corpo para elevar-nos na nossa condição evolutiva, para vir ter conosco. O Cristo se esvazia de si e se deixa humanizar. E com isto, ele não perde a sua condição crística e ensina-nos que a condição humana é uma condição divina também, é uma condição abençoada. Ele está nos dizendo que o caminho para Deus, que o caminho para o progresso, para a perfeição relativa,
que o caminho para a evolução passa necessariamente pela humanidade carnal. Por esta razão, não devemos desprezar o corpo, odiar o corpo, vendo nele um adversário, um inimigo, um problema para as nossas vidas. Tanto é assim que este Cristo de Deus, nosso Cristo, se humaniza e nem por isto perde a sua perfeição relativa, nem por isso se deixa corromper. O Cristo, como vemos, assume a natureza humana, aceita a condição humana, e ele não vem para destruir esta natureza humana que faz parte do programa divino. Ser humano é ser divino, é uma bênção. Um místico da Idade Média, São João da Cruz, escreveu que nada é tão divino quanto o ser humano. Não se trata, portanto, de destruirmos o corpo, de desvalorizarmos o corpo a pretexto de valorizarmos o espírito. Pelo contrário, a mensagem cristã é no sentido de que devemos valer-nos quanto possível de todas as possibilidades orgânicas, de todas as possibilidades que usufruímos na existência carnal para construir este espírito, este verbo. Diremos com João, e é interessante este pensamento, Deus é verbo, Deus é verbo, o Cristo é verbo, e nós somos verbos, verbos encarnados. E como precisamos de múltiplas experiências reencarnatórias, nós somos verbos reencarnados. E não somos, portanto, substantivos. Explicando, em uma frase, a função do verbo é designar um estado, uma condição, uma ação. Quando, pois, João diz que o Cristo era o verbo, ele estava dizendo que esse Cristo havia atingido um estado, uma condição, uma ação. Ele não era simplesmente uma coisa inanimada, uma coisa sem vida, o que poderia nos remeter à função de um substantivo numa frase. Eu digo, por exemplo, parede. E isto não nos remete a uma coisa muito definida, mas se digo, recordando alguns verbos, fazer, trabalhar, amar, servir, vemos que nesses verbos há um sentido, há um propósito, há uma intenção. Então nós somos, antes de tudo, sobretudo, espíritos imortais. João, afirmando que o Verbo se fez carne, ele afirma que estes dois princípios existem em nós. Nós somos corpo e espírito. E se este Cristo existia antes da fundação do mundo, esse Cristo é filho
de outro sistema solar e muito provavelmente filho de outra galáxia, tendo realizado a sua evolução em outras paragens cósmicas. E pela evolução, pelo mérito, pela competência, pôde chamar a si o compromisso de administrar, formar, governar com Deus este planeta. E ele vem oportunamente como pessoa humana, sem por isso perder a sua condição crística na sua perfeição relativa, para dizer-nos de maneira clara da nossa origem, da nossa destinação. Verbo é presença. E João vai dizer isto claramente no versículo 14, lendo novamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo, que é Cristo Jesus, precisa habitar em minha mente, em meu coração, em minha vida. Este Cristo, que é Verbo, que é Espírito e vida, precisa habitar a alma, o coração, a vida de todos esses irmãos queridos que aqui se encontram e de quantos me brindam e honram acompanhando este singelo estudo. O Cristo em mim, o Cristo em você e o Cristo entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí temos a causa primeira de todas as tragédias humanas, de todas as lutas humanas, de todos os conflitos, desencontros, guerras, fome. É porque o Cristo não habita entre nós. Não é Ele a ponte, o link, o vínculo, o elo entre as criaturas humanas. Este Cristo que se fez carne, em verdade, ainda não está habitando efetivamente entre nós. Ele não é ainda para a humanidade, como ser coletivo, o Verbo. Ele não é o caminho, a vida, ele não é a verdade, ele não é o centro, ele não é a inspiração, o modelo, o guia, o mestre, para a humanidade ser coletivo que padece de todas essas dificuldades. O Cristo veio, então, por amor, para dizer-nos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É o que a doutrina espírita, através dos seus postulados, nos propõe. Jesus, o Cristo, é este Verbo que vem para auxiliar-nos no progresso. Leiamos oportunamente a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E esta questão 132 está profundamente conexa com o texto de João Evangelista,
ora objeto das nossas reflexões. E ainda como sugestão de leitura e estudo, a questão 573 de O Livro dos Espíritos, qual a missão dos espíritos reencarnados, porque também nós, guardadas as proporções, somos o Verbo encarnado ou o Verbo reencarnado, e todos nós temos nossos deveres a cumprir, nossa missão, nossas metas, nossos objetivos. Criatura alguma permanece na terra sem função, sem finalidade, e a finalidade é atingir a melhor condição espiritual, e para isto valermos-nos com sabedoria, inteligência e competência da nossa condição humana, condição precária, relativa, é verdade, mas necessária, utilíssima para que o Espírito, o Verbo, atinja, através do tempo e das várias existências, a sua plenitude. Agradeçamos, pois, a João pelo seu Evangelho, agradeçamos a espiritualidade por mais esta oportunidade reencarnatória. Jesus será estudado de maneira bela, profunda, através do Evangelho de João. Em várias oportunidades estaremos nos detendo em uma das expressões através da qual o Cristo é conhecido. Eu sou, diz ele de si para consigo. Então, o Cristo é o amor que encarna, se esvazia de si para se humanizar, para que nós, humanizados, nos cristifiquemos. Necessitamos do corpo como caminho, meio para atingirmos a plenitude espiritual. Jesus, ao assumir a condição humana, não destrói a condição humana, pelo contrário, valoriza-a ao assumi-la. O Cristo é o Verbo. Nós, os cristãos, necessitamos ser verbos, que significa ação, o agir, o fazer, o avançar de maneira ordenada na direção dos nossos propósitos espirituais e divinos. Profunda gratidão. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe.